Olá, bem-vindos ao Cinemata. E no programa de hoje eu dou continuidade à série Filmes da Minha Vida. Vou falar hoje sobre outros 5 filmes que foram marcantes para mim, começando com O Exterminador do Futuro, The Terminator, o primeiro, de 1984, escrito e dirigido por James Cameron. Esse foi o segundo longa-metragem dele, ele tinha feito antes apenas o Piranhas 2, Assassinas Voadoras, e diz a lenda, ele negociou na época com a produtora do filme vender os direitos deste filme, o roteiro no caso, por apenas $1, desde que ele fosse o diretor e tivesse liberdade para fazer o filme como ele queria. Foi um orçamento bem pequeno, mesmo para os padrões da época na indústria americana. O filme custou apenas $6 milhões, mas por conta da sua engenhosidade, da grande criatividade do seu roteiro, da sua história e da direção também, o filme se tornou um grande sucesso de bilheteria, gerou uma franquia milionária que até hoje está em ação, com continuações, com séries de TV, e também é um filme icônico na carreira não só do Cameron, mas também do Arnold Schwarzenegger, que faz o Exterminador do título. Este primeiro filme ainda hoje funciona muito bem, apesar das suas limitações de orçamento. Ele compensa tudo isso com um roteiro inventivo e uma direção mais inventiva ainda. Claro, a continuação supera este primeiro filme em muitos aspectos, mas a semente de tudo isso, desse universo dos exterminadores, das máquinas, da Skynet, da Sarah Connor e tudo mais, está já presente neste primeiro filme, O Exterminador do Futuro, de 1984. Outro filme marcante em minha vida é o filme argentino Nove Rainhas, escrito e dirigido pelo Fabian Balienski. Ele dirigiu apenas 2 filmes, o segundo é o Aura, que foi feito pouco depois, e ele veio a morrer prematuramente, curiosamente, em São Paulo. Estava em São Paulo a trabalho, teve um infarto fulminante e veio a falecer. Este filme, Nove Rainhas, do ano 2000, é uma espécie assim de filme lançador, digamos assim, do novo cinema argentino. A Argentina, que já havia até ganho um Oscar na década de 80 com A História Oficial, teve a sua produção meio que distante do circuito internacional durante um bom tempo. E é justamente a partir do lançamento de Nove Rainhas no ano 2000 que, gradativamente, com a frequência muito maior, passamos a ter acesso à recente produção argentina, que tem neste filme o grande lançador dessa nova leva, desse chamado novo cinema argentino. E é o filme também que nos apresentou Ricardo Darín. Foi o primeiro filme do Darín a ser lançado fora da Argentina, e a partir daí todos nós passamos a associar automaticamente cinema argentino a Ricardo Darín, nessa história cheia de reviravoltas e de boas surpresas. Esse é o Nove Rainhas. Continuando a lista, temos o filme sul-coreano Old Boy, dirigido pelo Chan-wook Park. Esse filme é o filme do meio de uma trilogia batizada de Trilogia da Vingança, que começou com O Senhor Vingança e foi fechada com o Lady Vingança. O Old Boy é justamente o filme do meio. O curioso nessa trilogia é que as histórias não são interligadas, não é uma história só dividida em 3 partes, como eu comentei naquele vídeo aqui do canal sobre trilogias que eu gosto. São histórias independentes, mas que têm como ponto em comum a vingança. E Old Boy, nesse quesito em particular, é um filme primoroso ao tratar desse tópico. É a história de um cara que um dia está voltando para casa com um presente de aniversário para sua filha pequena, é sequestrado, jogado num quarto, onde fica durante 15 anos preso. Certo dia, 15 anos depois, ele é jogado na rua, sem explicação, sem nada mais, e
algumas pistas sobre quem teria feito isso a ele. E ele, então, resolve se vingar. É um filme extremamente dinâmico, criativo, inventivo em tudo que apresenta, não só nas soluções do roteiro, como principalmente nas soluções visuais. As cenas de luta são críveis ao extremo, você acredita que eles efetivamente estão lutando, não é nada assim coreografado como a gente costuma ver em muitas lutas. As lutas de Old Boy são simplesmente fabulosas e você acredita no que está vendo, além de ser um filme que traz uma resolução bem curiosa para o dilema que é apresentado e principalmente a solução a partir da grande revelação que o filme traz no final. Uma estreia, digamos assim, muito boa do seu diretor Chan-wook Park, que depois se notabilizou por outros grandes trabalhos. Uma estreia que eu digo aqui no Ocidente, porque Old Boy é o segundo filme de uma trilogia e ele já havia feito outros trabalhos antes, mas aqui no Ocidente foi o primeiro filme dele a ter um lançamento destacado e a chamar a atenção. Spike Lee fez uma refilmagem desse filme, mas é muito, muito inferior a essa história original. Outro filme marcante de minha vida é um dos trabalhos mais conhecidos do diretor David Lynch. David Lynch tem um programa especial sobre ele aqui no canal. Eu já citei esse filme que eu vou falar agora em outros vídeos aqui do canal. Estou falando de Veludo Azul, que ele escreveu e dirigiu em 1986, antes mesmo de Twin Peaks. Por que eu faço essa ligação agora com Twin Peaks? Porque Twin Peaks tem muito do que você vê em Veludo Azul. Veludo Azul conta uma história que acontece numa cidadezinha pequena do interior dos Estados Unidos, uma cidade aparentemente perfeita, harmônica, muito bonita, mas que esconde uma realidade, um submundo completamente violento, caótico, que numa primeira vista você não consegue enxergar. E a cena de abertura é bem emblemática dessa dupla realidade que a cidade tem. É um universo bizarro, digamos assim, estranho, como costumam ser nos filmes do David Lynch, mas com uma originalidade, com uma pegada muito pessoal e bem característica de seu diretor, e que ele iria trabalhar muito melhor e de uma maneira bem mais expandida nas 3 temporadas que ele veio a fazer anos depois de Twin Peaks. Esse é Veludo Azul, de David Lynch. E fechando essa lista do programa de hoje, temos Laranja Mecânica. Em particular, é o meu Kubrick favorito. Foi, coincidentemente também, o primeiro filme de Stanley Kubrick que eu assisti. Um filme que gerou muita polêmica quando foi lançado, em 1971. Foi proibido em muitos países, aqui no Brasil também. O curioso é que em muitos países ele foi proibido por conta do seu conteúdo político. No Brasil, apesar de na época estarmos vivendo uma ditadura militar, esse conteúdo político não foi a razão da proibição do filme aqui. O filme no Brasil ficou 7 anos proibido por conta de algumas cenas de nu frontal. E o que gerou também outra polêmica e outra situação bem engraçada. Quando ele finalmente foi liberado em 1978, ele foi liberado com bolinhas que apareciam cobrindo os genitais dos atores nessas cenas de nu frontal, o que terminou gerando um efeito cômico inesperado, porque a gente ria quando o ator se movimentava ou a atriz se movimentava em cena nu e a bolinha ficava indo de um lado para o outro cobrindo suas genitais. Mas é um filme de forte conteúdo político, mostrando um estado totalitário onde um jovem, o Alex, vivido pelo Malcolm McDowell, é uma pessoa completamente alheia a toda essa questão toda. Ele se diverte com 3 coisas em particular: ultraviolência, estupros e também ouvindo Beethoven. E o mais incômodo, digamos assim, nessa história, no Laranja Mecânica, é que apesar de você ter consciência que o Alex pode ser tudo menos um ser humano
pelo qual você possa sentir algum tipo de empatia ou simpatia, a maneira como ele é interpretado pelo Malcolm McDowell e a maneira como o Kubrick conduz o roteiro e a direção, você torce por ele da primeira até a última cena, apesar de ter plena consciência da pessoa que ele verdadeiramente é. Isso não é para qualquer um. Então, fechando essa minha lista desse quarto programa dos filmes da minha vida, temos O Exterminador do Futuro, temos também Nove Rainhas, Old Boy, Veludo Azul e Laranja Mecânica. E aí, se está gostando da lista, concorda, discorda? Deixe o seu comentário aqui embaixo. E até o próximo Cinemarden.